Então, começando a aula agora, assim, oficialmente, né? Já que eu botei para gravar. Hoje são 15 de maio, 20 horas e 29 minutos. E agradecendo mais uma vez a presença de todos, né? Aqui na sala, certo? E não estava falando ainda agora. Acho que Pedro entrou depois que eu falei, né? Pedro, vou colar um link aqui, certo? Eu tenho colado, acho que 30 segundos antes de você entrar. É um questionário, certo? De avaliação desse momento que a gente está chamando de coronavírus, certo? Então, acredito que vocês todos estejam no computador, né? Então, se vocês puderem clicar logo e preencher logo, já ajudaria bastante. Por que eu estou fazendo isso? A gente teve várias mudanças, certo? Repentinas, do dia para a noite, em relação a método de pesquisa. Deixa eu até ligar minha câmera para vocês me verem aqui. Então, assim, a gente teve que adaptar, a gente, eu estou falando dos professores, certo? A gente teve que adaptar a comunicação, a gente teve que adaptar materiais, teve que gravar materiais, elaborar novos materiais, certo? Teve que adaptar método de ensino, método de avaliação, método de comunicação, método de prazo, método de gestão de sala, método de plataforma. Então, não sei se alguém aqui dessa sala, vocês sete aí que estão aí, não sei se alguém aqui já foi professor alguma vez de alguma coisa, né? Seja de um curso da própria CS, instituição, seja de outros tipos de curso que a gente tem, certo? Seja, enfim. E não sei se vocês têm noção do que é ser professor, né? Não é uma atividade tão simples, não, certo? E diante do momento, a gente tem uma reunião agora, no caso, à tarde, com a coordenação de curso. E a coordenação comunicou a gente que ela, enfim, fez um feedback com vocês, né, com a turma de vocês, tá certo? Em relação a vocês, eu estou tranquilo, não tenho nenhum problema, certo? Graças a Deus, não tive nenhum problema, né? O pessoal pediu em outras disciplinas para dar uma maneirada, né, no pé aí, em relação à avaliação, à cobrança, né? Mas problema mesmo, eu não tive com nenhuma turma. Não estou tendo com nenhuma turma. Mas assim, fica a reflexão, né? Eles pediram para a gente fazer uma reflexão acerca do que pode ser melhorado, certo? Então, entendo que da mesma forma que vocês estão dentro da casa de vocês, eu também estou na minha, certo? Da mesma forma que vários de vocês estão trabalhando de casa, eu também estou. E por mais que ensinar seja minha profissão, mas está sendo tudo muito novo, né? Então, tudo muito rápido, muito novo. Então, já tem 2 meses que a gente tá sem se ver, né? Eu e vocês. Aí eu passei um link, no caso, esse link que eu colei aí, certo? O Matheus faz uns 3 minutos que tá tentando entrar na sala aqui, que eu tô vendo. E colei esse link aqui, vou colar no final da aula também, certo? Para quem tá atrasado. E eu pediria encarecidamente que vocês respondessem, certo? Se quem puder contribuir, não é obrigado a responder, mas ajuda, certo? A melhorar a sua aula. Então, se vocês puderem dar esse feedback aí para mim, seria interessante, certo? A gente tem que, eu particularmente, a gente tem que ter humildade para reconhecer quando está errando, quando precisa melhorar alguma coisa, certo? Nem todo mundo é perfeito, eu sou um ser humano igual a vocês, certo? Então, dentro da medida do possível, eu vou tentando melhorar, vou tentando adaptar algumas coisas, vou tentando trazer, certo? A gente tem uma demanda muito alta de várias coisas diferentes também. A gente acredita que dessa sala acho que só o João, não sei se mais alguém aqui vai defender TCC, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma noção do que a gente passa no P7, né, João? Com o pessoal do TCC. E no P8 também, né? Em questão de TCC, aula de TCC, né? E da mesma forma que você tem essa noção que o pessoal do P6 vai para P7, então também tem um retorno, tá entendendo? Eu corrijo vários documentos, acho que eu já corrigi até o teu também, né? Não lembro. Toda semana chega, certo? Chega novas demandas, já tem questão de planejamento de banca, já tem a questão da possibilidade, exato, da última entrega. Já tem a questão da possibilidade da gente não ter mais esse retorno tão breve, certo? Já há a possibilidade da gente voltar lá para junho, né? O julho, né? Não sei exatamente, certo? Foi ventilada essa possibilidade não oficial. Então, enfim, então até lá, até a gente chegar lá, certo? Vai ser um processo desgastante. Não sei se vocês já estão sentindo o efeito desgaste da quarentena, né? Porque a gente passa por vários ciclos, né? Primeiro momento foi um momento assim de choque, né? Então, era necessidade. Por mais que a gente brincasse, que zoasse no sentido de estar em casa, no sentido de produzir, a gente começou a zoar, ficou em casa, passou uma semana, passou 2 semanas, né? E a gente vai, não volta, volta, não vem.
No primeiro mês, acho que alguns de vocês também devem ter tido aí algum sentimento de angústia. No que não aguenta mais estar em casa, não aguenta mais estar no computador, certo? Eu também tenho, certo? Aí chega um momento que isso estabiliza. O cara aceita, né? Então é uma roda gigante, assim, é uma montanha russa. Sobe e desce, sobe e desce. E pra gente processar isso e se sobressair sobre isso, certo? E a aula, no caso a faculdade, a instituição, ela não virar um peso, ela na verdade virar uma saída para você, né? Investir seu tempo do dia a dia, certo? E não virar um peso, justamente por isso que eu estou passando esse questionário. Para quem chegou agora, eu vou colar de novo aqui, certo? Que se vocês pudessem, assim, de fato mesmo, estou pedindo mesmo, de verdade, pedindo um favor. Que se vocês pudessem preencher, certo? Quem puder preencher agora, eu já ajudaria de verdade, certo? Colei ele agora de novo aí, ó. Outro aviso que eu também queria dar é o seguinte. Eu nunca fui, assim, muito exposto em relação a redes sociais, né? Mas, diante do momento que a gente está tendo, certo? Não sei se eu vou manter, acredito que sim. Eu sempre gosto de manter. Eu pensei em adotar uma estratégia também de fazer essa difusão aí das informações do nosso dia a dia, né? Enfim, a partir das redes sociais também, certo? Então, uns 2 anos para cá, eu não tenho aceitado mais nas minhas redes sociais pessoais, né? Alunos, certo? Mas foi que eu pensei. Vou criar uma rede, assim, minhas redes sociais do jeito que eu tenho o canal, né? O canal então identidade visual, certo? Eu falei a mesma coisa ainda agora pro pessoal do P4, certo? E vou criar minhas redes sociais institucionais, as redes institucionais de docente, certo? Então eu colei aí para vocês agora, eu mandei mais cedo uma mensagem, né, pelo Blackboard, e colei agora na mensagem do chat para vocês, os meus canais de comunicação social, certo? Então, não é que eu vou investir, né, mas eu vou tentar padronizar a minha identidade visual de docente, certo? Pois é, Link, tá complicado, né, cara? Então eu criei um Instagram e criei um Facebook, certo? Do professor Hugo, não é da pessoa Hugo. Não é que lá você vai vasculhar a minha vida, não. Lá eu não vou postar nada da minha vida pessoal, certo? Eu vou postar avisos, vaga de estágio, vaga de emprego, comunicados, né? Posso ser que algum determinado dia eu faça uma live para começar a estrear com algum colega, amigo meu de empresa, certo? Então, enfim. Então, eu colei essa mensagem aí, certo? Dou a sugestão que quem tiver, quem fizer uso, siga lá, certo? Tanto a página do Facebook, é uma página no Facebook você curte, e no Instagram um perfil meu de professor Hugo, certo? E aí, como eu tô falando, lá não vai ser uma página minha pessoal, vai ser uma página institucional, certo? E dentro da medida do possível, eu vou integrando com as outras mídias dos outros professores. E com o canal que a gente tem, que eu já tenho, na verdade, no YouTube, certo? Vocês em breve vão estar ganhando o canal dos cursos de TI. Felipe deve estar soltando em breve aí, se não já soltou para todo mundo, né? Tá soltando em breve aí, vocês vão ganhar um canal dos cursos de TI, certo? Então lá vão acontecer lives, vai acontecer vários eventos daqui para a semana que vem. Se eu não me engano, acho que ele tinha me dito que ia lançar o canal segunda-feira, ou era quarta-feira, alguma coisa assim. E vocês vão ser avisados, então, enfim. Então a gente vai tentar difundir essa informação para vocês na medida do possível, certo? Para que a gente consiga ter essa interação, que a gente consiga ter engajamento e melhore, né, gradativamente, esse momento que a gente está passando, tá certo? Então tá aí o link do formulário lá, mais em cima no chat, né, quem quiser acessar. E tá aí os perfis, além do canal, né, que alguns de vocês já escreveram, que eu já vi, dos perfis sociais que eu vou usar no Instagram, no Facebook e no YouTube, certo? Para postar as coisas. Eu sempre uso o LinkedIn, né? O LinkedIn eu não botei o link para vocês me adicionarem, mas o LinkedIn já faz um tempo que eu uso, até alguns de vocês lá no LinkedIn também. O LinkedIn eu também sempre posto muita coisa lá, certo? Hoje eu postei 2 vagas de emprego lá, para quem está precisando. Então é outra dica também de outro local que vocês podem adicionar também para eu estar sempre postando as coisas, tá certo? O meu LinkedIn é esse aí, ó, que eu colei. Fica a dica, tá certo? Se alguém tiver alguma sugestão, se alguém tiver alguma crítica, se alguém tiver opinião para falar, fica à vontade, certo? O pessoal pediu para a gente interagir mais com vocês. Eu já venho
Eu já tento fazer com que vocês interajam, né? Mas acredito que vocês têm. Alguns de vocês, vários de vocês, na verdade, são tímidos, né? Tem vergonha de falar. Alguns de vocês não gostam nem de falar, nem de ser visto, certo? Eu respeito, né? A gente tem que entender o aluno, o perfil do aluno, o perfil do momento que a gente está passando, certo? Mas se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma fala, certo? Fica à vontade. Eu trouxe aí uma pequena lista de exercícios, pequenininha mesmo, certo? Só tem duas questões, na verdade. Mas é uma lista de exercícios diferente. Eu não sei nem a botar a terceira questão, porque não chegou nem a dar tempo. Mas tem um perfil diferente, porque a gente vai discutir cada tópico desses, que é o que a gente viu até agora de análise semântica, certo? Então vai ser mais uma lista de revisão, uma lista de participação do que uma lista de avaliação, certo? Então eu vou respondendo aqui, vou comentando, vou explicando. Quem quiser falar também, quiser digitar, fica à vontade, certo? Vamos pegar aí até umas 9 horas, 9 e 10 no máximo aí, tá joia? Na primeira questão eu falo aí. Acho que todos vocês visualizam, né, a lista. Embora a análise sintática consiga verificar se a expressão obedece às regras de formação do GLC, né, seria muito difícil expressar algumas regras usuais em linguagem de programação. Aí, no caso, eu falei na questão acerca da análise sintática, né? Dentre as funções da etapa da análise semântica estão, certo? Deixa eu só... Já apareceu dois convites no LinkedIn aqui, deixa eu ver quem é. Matheus, Inocêncio e João. Deixa eu aceitar logo vocês dois aqui, né? Pronto, já adicionei os dois, certo? Aí nós temos aí, deixa eu só abrir aqui o slide, né? Explica cada um dos tópicos. Letra A, disposição da estrutura e leitura do texto. Vocês acham que esse tópico A ele faz parte da análise semântica? Sim ou não aí? Vocês podem botar sim ou não no chat, né? Vamos fazer sim, certo? Todo mundo bota sim ou não no chat e a gente comenta. Pode ser? Vocês acham que a estrutura, disposição da estrutura e leitura do texto, ela faz parte da análise semântica ou não? Na opinião de vocês? E aí? Não? Mais alguém? Deixa eu printar a tela aqui para ver quem está online, certo? Mais alguém fora João? Tu tá. Tenta pelo Chrome, Lini, que eu acho que pode ser o navegador, cara. Também. Mais alguém? Ninguém quer falar? E aí? João Pedro, Enoque, Demetrios. Ninguém quer falar, então vou seguir aqui, certo? Então, a disposição da estrutura e leitura do texto, ela não faz parte, certo? João acertou aí, da análise semântica, ela faz parte da análise sintática, né? A disposição, ela, na verdade, é a organização estrutural, a organização arquitetural, ou hierárquica, certo? Então, quando a gente fala de escopo, de disposição, de estrutura, certo? E leitura no sentido dele percorrer, né? Então, ele vai percorrer as frases que a gente escreve, certo? O processo de escrita, o processo de definição, pela qual a gente escreve, que isso vai facilitar o entendimento do escopo do texto. Então, não é aliás, não é semântica, é sintático, certo? Aí, letra B aí, organização e relação entre arquivos e linguagens. Isso aí tem a ver com análise semântica ou não? O que vocês acham? Qual é uma das funções de análise semântica? Sim ou não? Sim, não. Ninguém tá falando. Isso, João, arquivos distintos. Igual a primeira resposta, você também acertou, certo? Relações em termos de instância de arquivos, eles não fazem parte, na verdade,
da análise semântica, né? Na verdade, não tem nenhuma relação, na verdade, com compilação, certo? O que vai ter relação em termos de arquivo e linguagem, né, dentro da análise semântica, é se tiverem dentro do mesmo escopo, né? Como a letra B não especificou escopo, foi até o que eu falei na aula de ontem, né? Então não tem nada a ver não, tá certo? Na letra C aí eu falo, reserva de tokens em hierarquia. Faz parte da análise semântica. E aí, Ian tá chegando agora aí, né? Já é uma linha de exercício, viu, Ian? Se puder interagir também para ajudar. Exato, exato, João. Então, exato, a definição dos tokens, certo? Então, reserva de tokens em uma hierarquia na análise sintática. A tokenização, que é a definição deles, é na análise léxica, certo? Então, faz parte também da análise semântica. Na letra D aí, né? Todas as palavras conhecidas por um compilador. Faz parte da análise semântica ou não? A letra D aí de dado. Todas as palavras conhecidas por um compilador. Que etapa do processo de compilação a formação das palavras? Vocês lembram? É na análise sintática, na análise semântica, na análise léxica. Sintática é a tokenização. Formação das palavras já na análise léxica, né? Então o Ian acertou aí, certo? Então não faz parte da análise semântica. Na letra E aí, ó, todas as variáveis devem ser declaradas. Veja que eu não estou mais falando em nível de frase, eu não estou falando mais em nível de token, estou falando já em nível de declaração de escopo, né? A declaração de escopo está em que etapa? Na análise semântica ou não? O item E aí, a letra E. Lembra que a gente falou ontem na aula que a gente tem tipos diferentes de dados, tipos diferentes de expressões, tipos diferentes de contextos, né? De estruturas de controle, estruturas de repetição. Então, qualquer declaração, certo? Declaração não é a criação da expressão, é a descrição dela em dado escopo. Qualquer declaração, certo? Para o compilador, a declaração ela vai ser verificada, a sua hierarquia lógica, né? E funcional na análise semântica, certo? Então, esse item é aqui, deixa eu mexer aqui no mouse, cadê? Espera aí, viu? Peraí que eu tô com duas telas aqui, bagunçou tudo. Achei. Esse item é aí que vocês estão visualizando, ele vai ser da análise semântica sim, certo? Eu não consigo sublinhá-lo não. No caso o F aí, atribuição de variáveis de tipos compatíveis, né? Faz parte da análise semântica ou não? Semântica sim, certo? Então, isso. Tipos compatíveis e incompatíveis diz respeito à questão da hierarquia de escrita, né? Mas a comparação entre os tipos é semântica, certo? Você pode escrever o mesmo comando de várias formas, né? Alguém de vocês pode dar um exemplo aí, no chat aí? Um comando, sei lá, de uma determinada função, atribuição, repetição, seleção, que você escreve ele duas formas diferentes, né? Que vocês podem escrever um comando aí que ele faz a mesma coisa, mas ele tem aí a escrita feita de maneira diferente. E aí? Function, soma, AB, return, A mais B. Tem outra forma, João? Escrever essa mesma coisa aí? Forma quando eu falo em relação a escopo, certo, cara? Constituição, recebe AB. Fica correto também. Exato. Então, observa aí que você acabou de escrever um exemplo, certo? Relacionado à comparação de tipo de escopo, né? De contexto de escopo, certo? Na letra G aí, a operação entre variáveis tipos compatíveis, na verdade, faz parte também, certo? A operação ela vai pegar um valor e voltar, no caso, repetir para o valor antecessor, certo? Utilização de variáveis inicializadas também, né?
tudo que a gente pegar relacionado a variável, a comando, né, a comparação, a tipos de dados, a declaração, sempre vai ser relacionado à análise semântica, certo? Então, não tenho dúvidas não. Dúvidas não. O item aí está repetido, né? Escrevi errado aí, tá igual o item G, certo? E o item J também está errado, está repetido. Então, ambos, no caso, tanto o J quanto o G, eles também fazem parte também da análise semântica, tá certo? Então, que ela tem com principais funções aí, né? Letra A não é, certo? Letra B também não é. Letra C também não é. Letra D também não é, certo? Letra E está correto. Letra F também está correto. Letra G também está correto. E letra H também está correto, porque I e J são repetidos, tá certo? Então, as principais funções de análise semântica relacionadas ao que ela se propõe estão nessa questão 1 aí. Na questão 2, vamos lá. Na H da 1, tá igual a G, né? O que é que tem H da 1, João? Entendeu ou não entendeu? Diz aí por que então. Se quiser abrir o microfone, bicho, tu fala que todo mundo escuta, é melhor do que tu escrever. Fica à vontade, acabou não. Deixa eu ver se eu entendi o que você botou aqui. Entendi parte da semântica. Ah, entendi, beleza. Vamos tentar então, certo? Entendi porque é a parte da semântica. É considerado erro. Erro semântico não utilizar. Variável inicializada, né? Ela depende bastante daquelas regras que a gente falou, entendeu, João? Então, é mais a questão de fato, desculpa, não é nem a questão de expressão, não, cara. Eu concordo com você, certo? Se você não usar uma variável que ela precisa ser já setada, pode gerar algum tipo de problema, né? E há situações que você não precisa, que é como a gente discute então na semana. Acho que você até estava na aula no dia, né? Que a gente falou sobre JavaScript e Python e falou sobre Java e C, né? O próprio Python, você não precisa inicializar a variável, você só declara ela, ela recebe o comando, né? E algumas outras linguagens você declara ela lá em cima, mesmo que você não use, mas ela precisa estar declarada, certo? Então, semanticamente, né, só é possível identificar nessa etapa, né? Porque sintaticamente não faz diferença. Você ter ou não um comando ali, certo? Ele sendo reconhecido pelo compilador, não tem diferença em termos de reconhecimento, certo? Mas semanticamente, não gosto de usar essa expressão que eu vou falar agora, mas vou usá-la, certo? Não faz sentido, certo? Você declarar variável, você declará-la, ou seja, declarar uma variável e você não usá-la, tu tá entendendo? Então existem IDEs aí, eu acho que o próprio Eclipse também faz isso, né? Que se você declarar a variável e você não usá-la, ela fica lá como se tivesse um warning, né? Fica como se estivesse alertando, aviso, né? E se encaixa mais ou menos nessa perspectiva, tá entendendo, João? Você tem um código lá que ele tá todo, digamos, todo decomposto, tudo bem escrito, tá tudo funcional e rodando, mas tem uma variável que está declarada, a correta declaração, mas ela não está sendo usada. Então, sintaticamente está correto, mas semanticamente está errado. Então, por isso que a semântica, certo? Ela faz esse processo aí de conferência, digamos, dos elementos que a gente tem nas linhas de código, à medida que a gente vai. A gente não, o compilador, né? O compilador ele vai lendo, certo? Não sei se ficou claro para ti. Mais ou menos essa visão que eu estou falando, entendeu? Existem várias IDEs, na verdade, que hoje em dia tem essa visão que você falou. Na verdade, você falou uma coisa importante, certo, cara? Que às vezes a gente quem é programador, quem já foi programador, às vezes o cara cria certos padrões ou vícios de programação. Não sei se você tem isso. Acho que não, porque você já é da safra mais nova, né? Mas a galera mais antiga,
tem uns tipos de programação, tipo, daí vou declarar todas as variáveis, declara, entendeu? Aí eu vou gerar todos os getters and setters, declara, true. Ou qualquer outro tipo de instância. E às vezes você não usa, fica lá, tá entendendo? Não tá errado, mas também, enfim, certo? Ficam códigos, né? Às vezes algumas adaptações que a galera faz também, certo? Semanticamente não é legal, né? Então, o que a gente chama de código feio, né? Fica aquele código, enfim, certo? Não sei se alguém de vocês já passou por uma situação como essa que eu tô falando aqui. Na questão 2 aí, eu falo assim, né? Entre as responsabilidades que estão descritas na análise semântica, destaque são as seguintes. Então, a análise semântica, né, relacionada a algumas dessas características que eu falei na primeira questão, chegou o Renan aí agora, né? Ela tem algumas responsabilidades que são fundamentais, né? Então, a primeira delas é a verificação de tipos. A verificação de tipos eu falei ontem, né? Deixa eu printar a tela aqui novamente para ver quem é que estava na sala, certo? A verificação de tipos eu falei ontem, né? Então, a verificação dos tipos, né? Se a gente puder, eu já vou adiantando aqui, certo? Se a gente puder escrever, na verdade a verificação relacionada à lógica de escrita, né? A lógica de leitura de uma informação que você dispõe dentro daquele compilador, certo? Então, hoje em dia, a gente trabalha com os tipos, né? Tipo Boolean, eu falei ontem também, para quem estava na aula. A gente trabalha com short, a gente trabalha com byte, com bit, né? Com int, com long, né? Com word, né? Se alguém souber mais de algum tipo de dado diferente, fala aí, certo? No chat. Mas os principais que a gente com char, né? Qual é o outro que tem além de char? É char, word, string também, né? String, char, word. Alguém sabe mais de algum tipo de dado que relaciona caracteres? Essas são esses três, né? Principais, né? O varchar, ele não, hoje em dia está em desuso para programação, né? O varchar ele está mais utilizado, né? O pessoal usa mais hoje em dia pela SQL, né? Você declara um campo no banco de dados, certo? Uma tabela e você quer guardar uma cadeia de strings lá dentro, né? Inteiro, né? Integer. Não sei se alguém de vocês aqui já chegou a pegar o tempo de programar alguma linguagem antiga, mas lá em Object Pascal, no próprio Pascal, a gente utilizava integer, né? Então, hoje em dia é int, né? Não sei se tem outras declarações parecidas com int também, certo? Mas aí também está outro exemplo, né? Checagem estática e dinâmica também são outras características da análise semântica que eu também tinha falado, né? Foi uma aula de quinta-feira da semana passada, a aula de sexta quase toda. Em Java usa muito integer exato. Eu nunca vi não, viu, cara? Eu tô até beijo. Eu programei Java aí profissionalmente, perto de uns 8 anos. E não sei se é porque as empresas que eu trabalhei tem um tipo de padrão de projeto, um tipo de padrão de escrita de código, certo? É, mas eu nunca cheguei a ver, não. Nem com phaser, nem com declaração de objeto, nem com modelo de negócio, certo? Com BINs mesmo, sejam com persistência ou com DAO, certo? Que é o padrão do projeto. Eu nunca cheguei a ver o integer declarado, né? Mas, exatamente. Se for primitivo, é o que a gente trabalha com int, né? E a gente também, voltando ao que eu estava falando de checagem dinâmica, a gente citou na quinta e na sexta da semana passada, né? Enfim, vantagens e desvantagens de cada escopo, certo? Então, a checagem estática, ela está muito relacionada a esses itens que a gente falou na primeira questão, certo? Enfim, o compilador ele vai ter um passo a passo de regras que ele tem que seguir, dado o tipo de escopo que ele adota. O próprio Eclipse, né, ele adota os dois tipos, tanto o NetBeans, né? Não sei se vocês preferem mais Eclipse ou NetBeans, mas toda vida eu programei no Eclipse. Quando eu pego o NetBeans, chega a me dar uma coisa estranha. Aí ela tá falando aqui, sem contar que se a variável que você for usar poderá ser null. Usar o integer, porque não vai ser exato. Exato. Não, e a variável null ela também é um tipo, né? Não deixa de ser, certo? Porque você pode declará-la, né? Se for naquele escopo que você está seguindo, se é obrigatório você declarar para inicializar, certo? Primeiro, você declara, mas ela recebe null, então ela não fica em uso também, né? É diferente você declarar de um tipo int, né? E ela fica ali
ela fica vazia, né? Ela não tem zero nem tem lixo. Ela fica com reserva de memória lá vazia, certo? E até que você não a declare como nulo, ela fica com essa reserva de memória. Então, a maioria dos programadores, não sei se você faz isso, Ian, quando existem padrões de projeto muito específicos, né? O Factory Method faz isso, o DAO, como eu falei, faz isso. Você declara a variável e anula, sei lá, int carro, recebe null, e fica null lá, certo? E o compilador entende que tá aí provisoriamente para o cara não usar. É diferente você declarar com int, declarou ela com int, ponto e vírgula lá, e tá reservada, mas ela não é nula, mas também não tá o valor atribuído, entendeu? Então o compilador ele tem um processo de debug aí, né? Não é o debug exatamente. Um processo aí de test case, que a gente costuma chamar, né? É o que se aproxima mais. Ele verifica todos esses parâmetros. O próprio TDD, ele usa muito essa abstração aí que a gente está falando. Não sei se vocês já ouviram falar do TDD. Acho que todo mundo aqui ouviu falar já. TDD, que é o Test Driven Development. O TDD, ele prega isso aí, certo? Vou colar um link aqui para vocês darem uma olhada. Quem tiver aí, vocês estão me ouvindo ao mesmo tempo, estão me vendo, né? Mas dê uma olhada nesse link que eu colei agora, ó. E se vocês deram uma olhada nesse link aí, do DevMedia, né? Aí dentro do ciclo de desenvolvimento do TDD, ele fala assim, ó. Isso é o próprio site, certo? Eu não vou nem recompartilhar a tela, que vocês podem clicar no link. Ciclo de desenvolvimento. Escrevemos um teste que inicialmente não passa, né? Ou seja, está só o escopo lá estático, certo? Escopo sintático. Adicionamos a funcionalidade do sistema, fazemos o teste, refatoramos o código, nova funcionalidade, escrevemos o próximo teste. Então, os caras escrevem algo, certo? Escrevem todos os testes. Ou seja, mesma coisa do código. Você escreve todo um código, sintaticamente ele está correto, mas possa ser que alguma lógica relacionada aos comandos não faça sentido para o compilador e às vezes faça para o usuário, certo? E um exemplo prático disso que eu estou falando é o próprio TDD. Quem tiver curiosidade de entender melhor a importância da semântica, na verdade, para a escrita de código-fonte e teste software, né? Vocês podem dar uma lida aí nesse link que eu mandei para vocês, que ele não vai falar exatamente disso, né? Ele vai falar de uma noção geral que é TDD, mas o TDD ele dá essa visão aí muito relacionada à questão de todo o processo de começo, meio e fim, né? Lógico que a gente tem que ter um código-fonte. E a dinâmica, ela já não é necessária passar por esse processo, certo? Quando eu aprendi HTML da primeira vez na minha vida, já faz um tempinho já, né? Eu fiz curso de HTML, pra vocês terem ideia. Não faz tempo que eu vi HTML, lá nos anos 2000. Muitos de vocês não eram nem nascidos, alguns estavam pequenininhos ainda, né? Nessa época, acho que eu tinha uns 14 anos, 13 anos, fazia o código todo errado. E às vezes abria uma tag e não fechava mesmo assim. O navegador ele interpretava via protocolo, né? Então já é diferente da checagem estática, né? Que não vai ter esse rigor relacionado ao processo de conferência, certo tipo de informação pela qual a gente passa, né? Ainda na questão 2 aí, fluxo controle também, certo? O fluxo controle é a mesma coisa do que eu falei ainda agora da verificação do tipo, né? Que é relacionado ao comando. Então você pode escrever um fluxo controle, um comando de repetição, certo? Todos os tipos de estruturas que a gente tem de sumarização, certo? De código. E elas podem funcionar de maneiras escritas diferentes também. Então você pode botar lá um for, você pode botar lá um while, um do while, um range, enfim, o que você achar da linguagem que você achar. E eles têm que ter o mesmo objetivo, né? Que é fazer o salto, e esse salto ele voltar, certo? E percorrer um bloco de instruções mediante a condição de parada, mas que não necessariamente, certo? A escrita seja igual. A gente pode pegar como exemplo aí o próprio for, né? Que a gente escreve em C, em Java, em outras linguagens, né? E no Python a gente escreve ranging, né? Que é justamente aquele salto entre o espaço, né? Então faz a mesma coisa, certo? Em termos de percussão, em termos de percurso, em termos de execução, mas com lógicas entre aspas e escrita totalmente diferentes, né? Então tá aí também outra função da da etapa de análise semântica, certo? Que é justamente dar essa condição de
de percorrimento notacional existente no fluxo, né? Por isso que é importante lá no P4 a gente ter uma noção geral de grafos, certo? Porque existem métodos aí de busca de complexidade para código-fonte que você identifica o percurso que o dado, né, ele faz do fluxo do código. E existem fluxos muito parecidos, né, apesar que isso não garante a equacidade, né, de que podem ser códigos totalmente diferentes, mas que no fundo fazem a mesma coisa, certo? Isso é muito comum da gente ver em desempenho de sistemas, que é uma área que vocês já estudam. A unicidade eu falei também ontem, certo? A unicidade é a questão do alinhamento dos códigos, então você vai ter códigos que vão ter outros códigos dentro que são os alinhamentos. Tá? Então, o alinhamento ele também é uma regra estrutural que precisa ser seguida, certo? Para que o compilador ele também tenha essa visão. E para encerrar aí, não deu tempo para fazer a questão 3, né, como eu falei ainda agora, são as tipagens, né? A tipagem ela é diferente da tipos, são coisas diferentes. Quem saberia me dizer aí a diferença entre verificação de tipos e tipagens? E aí? Entre verificação de tipos e tipagens, forte e fraca. E aí? Isso. E aí, João, qual a diferença? Vamos lá. Linguagens fortemente tipadas possuem tipos diferentes de dados a serem armazenados para variável. Correto. A tipagem, né, é uma coisa. A tipagem é você tem o processo de declaração, de inicialização e de caracterização das variáveis, né? E verificação de tipos está mais relacionada à questão do tipo de dado que as variáveis recebem, certo? Exato, exato. A verificação de tipos, quais são os tipos de dados que as variáveis recebem, né? E tipagem, quais são os tipos de variável que você pode declarar, na verdade, que recebe esses tipos de dados. Então tem uma relação muito próxima entre elas, beleza? Vocês estão em 13 aí, para quem chegou agora mais uma vez, né? Deixa eu passar aqui novamente. A gente vai chegando aí nos 50 minutos de aula. Deixa eu só. Cadê o questionário? Cadê? Para quem chegou agora aí, né? Que não ouviu, mais uma vez. Para quem já ouviu, me desculpe, tá? Tem um questionário que eu gerei. Que se vocês puderem responder, eu agradeço, certo? Como eu falei para os meninos no começo da aula, para a gente ter um feedback em relação ao que vocês estão achando das coisas, em termos de comunicação, avaliação, metodologia, para que eu possa ir melhorando à medida que o tempo vai passando. Tá certo? Então, se vocês puderem responder agora, quem puder responder agora mesmo, na hora que eu colei o link, clica lá, já responde, já ajuda bastante, tá certo? Eu vou finalizar por aqui, quando for quinta-feira a gente continua. Enfim, certo? Se vocês tiverem sugestões lá para dar, para que a gente possa melhorar, né? Tornar o processo de aula mais dinâmico também, não ficar só slide, lista de exercícios, certo? Tentar quebrar, planejar isso de uma maneira mais dinâmica também. Fiquem à vontade, certo? Não tenham vergonha de comentar, de criticar, de sugerir. E no mais, desejo bom final de semana para todo mundo aí. Tá joia? Quem tiver dúvidas, manda mensagem no Blackboard, certo? Quem pegou o começo da aula também, deixa eu colar novamente, né, também. Para o pessoal que chegou agora também, criei, na verdade, meus perfis institucionais de professor nas redes sociais, certo? É por lá que eu vou estar postando aí coisas, né, vaga de trabalho, estágio, avisos, lives também, que eu vou começar a fazer algumas lives por lá também, certo? Pelo Instagram. Então fica a dica aí, quem quiser seguir também, acho que vai ser útil para todo mundo. Beleza? Então bom fim de semana para vocês aí, a gente se vê segunda-feira, né? Na aula de
e HC. Beleza, galera? Valeu!